Como anunciamos, nós temos nessa noite conosco um pregador convidado. É uma visita ilustre. Nós louvamos a Deus por termos conosco hoje o reverendo Davi Luna. Pode vir aqui já, reverendo. O reverendo Davi Luna é o executivo do PMC, que é o Plano Missionário Cooperativo. O Plano Missionário Cooperativo atua em duas frentes: na plantação de novas igrejas e na revitalização de igrejas. E nós temos uma parceria desde o início de 2019 para a revitalização dessa igreja. E o reverendo Davi, ele tem essa incumbência como executivo de visitar os campos, né? E eu falei hoje de manhã aí, não fique bravo assim, que tem que vir dar uma fiscalizadinha, né, de vez em quando. Então você está aqui para, tenho certeza, né, para nos abençoar nessa noite. Ele é pastor lá em São Luís do Maranhão. Tem muitos aqui que são de lá também, né? Inclusive o Gerson, né, foi sua ovelha lá. Então, que bom que você está conosco aqui. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Que a bondosa... Oi, som. 2. Ei, som. Oi. Vamos lá? Pronto, melhorou agora. Que a bondosa e graciosa mão do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como a sua providência e a sua graça sejam todas nas nossas vidas, mas acima de tudo sensíveis para todos nós. Eu sou muito grato de estar aqui com vocês. Quisera eu ter tido as experiências que vocês têm quando, no início, vamos dizer assim, da carreira paralela ao seminário, eu estava lá na Universidade Federal do Maranhão fazendo um curso de História e quisera eu tivesse uma igreja perto, quisera eu pudesse experimentar e pudesse ter essa experiência de todos os alunos da Universidade Federal do Maranhão ter a experiência de ter uma igreja presbiteriana ou de qualquer outra denominação, mas principalmente, no nosso caso, uma igreja presbiteriana que pudesse dar um suporte que vocês têm. Vocês são afortunados, vocês são bem-aventurados por conta disso, e levantem as mãos para os céus e agradeçam a Deus por conta dessas oportunidades que vocês têm. Primeiro, reverendo, eu não sou ilustre de absolutamente nada, eu sou um nordestino, um teimoso, e que Deus tem usado para ajudar algumas comunidades a se revitalizarem, a se replantarem, e também a plantarmos igrejas presbiterianas em outros lugares. Trago aos irmãos a notícia de que os irmãos foram um projeto pioneiro, não no sentido de revitalização, mas no sentido de trabalhar com universitários. E hoje nós temos um projeto em Salvador, não na Universidade Federal da Bahia, mas na Universidade Estadual da Bahia, um projeto chamado Cidade Universitária, que também tem a mesma perspectiva que vocês. E hoje pela manhã, eu pregava no aniversário dos 25 anos da Igreja Presbiteriana do Butantã, em São Paulo, que também nasceu com esse mesmo objetivo. Ele fica perto da USP, e por isso a Igreja do Butantã foi plantada também para ajudar universitários de todos os lugares que iam para lá, e hoje ela comemora 25 anos. Vocês, assim também pela ajuda do PMC, e lá na Bahia também temos um projeto parecido com o de vocês. Então, bendito seja Deus por conta disso. Então, vamos lá, vamos ao que viemos fazer aqui. Eu queria compartilhar com vocês, nessa manhã, um texto bem conhecido, eu creio que todos vocês devem conhecer, ou pelo menos já ouviram falar, João, capítulo 2, versos de 1 a 12. João, capítulo 2, versos de 1 a 12. Quando Jesus inicia seu ministério, ou inicia seus milagres na Galileia. João, capítulo 2, versos de 1 a 12. Assim o texto nos diz. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus.
Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, e o que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei as águas de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com estes deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Deus tem misericórdia de nós e dar-nos, Senhor, o entendimento de Tua palavra, que possamos não só, Pai, ter o conhecimento cognitivo, mas, acima de tudo, que Tu a plante nos nossos corações. Que ela possa frutificar, Senhor, com os nossos atos, os nossos gestos, as nossas palavras, mas, acima de tudo, que Teu nome seja glorificado em nós. Te suplicamos isso no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Meus amados irmãos, eu começo e acredito que nós somos extremamente bobos, nós ocidentais. Nós não sabemos festejar. Se você parar para prestar atenção, nós passamos as nossas bodas planejando cerca de 2 anos antes. Economizamos, guardamos, investimos em alguns fundos para que pudéssemos ter grandes bodas. Grandes bodas que duram 4 horas. Se você parar para prestar atenção, você vai começar a perceber que nós não sabemos festejar. Não sabemos festejar de forma alguma, principalmente quando comparamos com como os judeus faziam. Aquelas bodas que passamos, que muitas das vezes as mulheres e os homens sonham de ter, alguns guardam, os pais, por exemplo, aqueles como eu, que têm pais, que são pais de menina, que muitas das vezes anseiam, oram, suplicam por um marido parecido com a gente, que as nossas filhas possam ter. E que planejamos, e que imaginamos, e que pedimos a Deus que tenha um casamento, de certa forma, pelo menos tranquilo, mas que a festa seja algo que pudéssemos celebrar. Se você parar para prestar atenção, você planeja isso, planeja, guarda, mesmo guardando, você ainda fica endividado por mais uns 2 anos. Tudo isso para quê? Para uma festa de 4 horas. Porque, geralmente, pelo menos lá em São Luís, os buffets só duram 4 horas. Quando você conhece, eles dão 4 horas e meia e às vezes até 5. Naquela época, não. Os casamentos dos mais pobres, dos menos abastados, duravam 3 dias. E os casamentos dos mais abastados duravam 1 semana, 7 dias. Por que isso acontecia? Porque o noivo, ele precisava pegar os seus melhores amigos, sair da sua casa, da sua parentela, da casa de seus pais, ir muitas das vezes até a cidade ou a vila onde sua noiva estava. Havia uma procissão do noivo que ia buscar a noiva para trazer a noiva para a casa onde eles iam morar, na vizinhança, na cidadela onde eles iam morar, e ao então voltar, era que festejava-se. Então, esse trajeto de ir e o trajeto de voltar e um dia de celebração dava exatamente os 3 dias. Isso dos menos abastados, dos mais pobres. Os mais ricos, não. Era um dia, festejava um dia lá, voltava, festejava mais tempo aqui, que duravam cerca de 7 dias. Se você parar para prestar atenção, é mais ou menos isso que o livro do Apocalipse vai falar para nós da vinda de Jesus, quando vai falar das bodas do Cordeiro. É mais ou menos isso que, por exemplo, quando o Senhor Jesus vier e a sua noiva, sem mais mácula, sem mais pecado, linda, bonita e adornada, ele então virá dos céus para buscar a sua noiva, como o noivo que pega os seus amigos, os seus padrinhos, e vai em direção à noiva, assim o Senhor Jesus há de vir para nos buscar. Os judeus sabiam celebrar, os judeus sabiam se alegrar, eles sabiam festejar, nós não. Nós ocidentais gastamos, nos endividamos, economizamos e mesmo assim nos endividamos,
fazemos isso, um negocinho de 4 horas, e o que fica para nós, às vezes, quando o dinheiro dá, é o álbum, e olha lá. Mas, meus amados irmãos, se nós pararmos para prestar atenção, todos nós temos os nossos relacionamentos. A maioria das pessoas no dia de hoje, elas são doentes. E a maioria das mentes das pessoas são forjadas única e exclusivamente por relacionamentos. Você pode ser uma pessoa extremamente alegre, feliz e satisfeito, desde que você saiba viver os seus relacionamentos, ou você pode ser uma pessoa extremamente introvertida, fechada, ou até mesmo ter medo, fobia de relacionamento, dependendo dos relacionamentos que você teve na sua vida. O texto que nós lemos vai falar justamente isso, de uma família que se iniciava, de um relacionamento que se iniciava, de algo que começava e que, por mais que tivesse sido planejado, por mais que se tivesse dinheiro para fazer isso, por mais que se tivesse todas as oportunidades, o negócio não deu certo, o caldo desandou, e aquilo que deveria ser o ápice da alegria, o ápice da festa, havia se transformado na maior de todas as vergonhas. Esse casamento, ele era um casamento provavelmente, muito provavelmente mesmo, era um casamento de uma pessoa extremamente rica e abastada. Por que a gente pode ver isso? Alguns elementos aparecem aqui para nós. O primeiro deles é justamente de que havia um mestre-sala. Havia um mestre-sala, havia um cerimonialista, havia aquela pessoa que provava a comida para saber se a comida era boa. Havia uma pessoa que simplesmente era uma espécie de, trazendo por dias de hoje, o chefe do cerimonial, em que ele não só era responsável pela comida, era responsável pela bebida, era responsável pela festa inteira. Poucas pessoas naquela época tinham condições de ter isso. Pouquíssimas pessoas tinham condições de ter isso. O segundo elemento que mostra para nós é justamente a higiene do local. Você vai ver, você pode perceber que o texto mostra de que haviam 6 talhas de pedra. E que eles dizem, no verso de número 4, essas 6 talhas de pedra, elas existiam para purificação. O que eram essas talhas de pedra? Naquela época não tinha água encanada. Naquela época não tinha calçamento. Naquela época não tinha tapete. E aí, quando os judeus vinham para casa, eles vinham com suas sandálias e eles vinham em chão de terra. E aí, essas talhas, elas serviam para lavar as mãos e alguns deles para lavar os pés, dependendo do local. Isso só existia também em casas de pessoas ricas. E não eram 1 ou 2 talhas, eram 6 talhas. Era a água que servia exatamente para lavar as mãos quando você entrava na casa e lavar os pés para que não pudesse trazer a poeira para dentro. Então, isso mostra para nós de que essa festa era uma festa de uma família extremamente abastada. E Jesus, com sua família, não só ele, seus discípulos, mas seus irmãos e sua mãe, foram convidados para isso. Alguns comentaristas acreditam que era de um parente de Jesus. Outros comentaristas vão dizer que não, que Jesus foi convidado porque Maria estava trabalhando na festa. Ela seria uma espécie de servente da festa. Eu caminho muito mais de que Jesus era próximo do noivo e da noiva. Eu caminho muito mais nessa ideia, justamente porque Maria era aquela que soube que o vinho acabou. Ela soube que ela estava por dentro dos bastidores. Alguns vão dizer que ela trabalhava no local, justamente por conta disso, mas eu caminho mais pela tese de que Maria, Jesus, os seus discípulos e os seus irmãos, ou seja, a família inteira de Jesus se encontrava na festa. Então, caminho muito mais pela ideia de que era algum parente de Jesus, de que era alguma pessoa que era da parentela de Jesus, no caso de Maria, mais ainda. E aí eles foram convidados. Ao olharmos para a festa, eu queria que a gente olhasse para o casamento, para essa festa, antes e depois de Jesus. Antes e depois de Jesus entrar em ação. E aí eu queria que a gente achasse alguns elementos para que a gente olhasse. O primeiro deles é que, para existir casamento, meus amados irmãos, precisa de antes de qualquer coisa, precisa ter um homem e uma mulher. Não tem casamento sem homem e mulher. Não existe casamento sem o casal, com o próprio nome, me perdoe a redundância. Mas não existe casamento sem um casal. Não funciona, não tem como. Ninguém vai casar consigo mesmo.
Por mais que você possa cantar a música do Traje a Rigor, dizendo eu me amo, eu não posso mais viver sem mim, mas você não pode casar consigo mesmo. Não funciona assim. A própria ideia de casamento, ela traz a conotação de casal. É preciso ter um casal, é preciso haver isso. Só que o que acontece aqui? É que antes de Jesus Cristo, esse casal é ignorado. Se você parar para prestar atenção, você vai ver que antes de Jesus Cristo entrar em ação, nem sequer a existência de um noivo é pronunciado. Nem sequer o nome do casal é pronunciado. Nem absolutamente não fala nada a respeito de Jesus Cristo. E isso, meus amados irmãos, acontece muito nas nossas vidas. É de que a razão dos casamentos existirem, ou as razões dos nossos relacionamentos existirem, quer sejam familiares ou não, raramente nos dias de hoje, sem Jesus Cristo, elas são voltadas para quem se relaciona. Se você parar para prestar atenção, você vai começar a perceber de que por que colocamos fotos de família, por que existem álbuns de família. Álbuns de família, quando, por exemplo, você tem uma festa, 15 anos, ou até mesmo o seu casamento, você tem um álbum de família para quê? Para mostrar para os outros. Se alguém chega na sua casa, você casou, alguém chega na sua casa, o que você faz? Você pega, pelo menos nós nordestinos somos assim, pegamos, colocamos a primeira coisa, o álbum na mesa e mostramos o álbum do nosso casamento. Se você olhar, por exemplo, por que existe hoje o Instagram? Para mostrar para os outros. Por que nós frequentamos hoje a moda dos restaurantes, dos locais chamados de instagramáveis? Porque nós queremos mostrar para os outros. Por que nós nos relacionamos, muitas das vezes na universidade, ou muitas das vezes na escola, ou muitas das vezes nós nos relacionamos com as pessoas? Para mostrar para os outros. Sem Jesus Cristo, meus amados irmãos, nós não somos os protagonistas das nossas festas. Sem Jesus Cristo, nós não vivemos por causa dos nossos relacionamentos. Uma das coisas, quando Deus cria o homem e mulher, antes mesmo deles pecarem, uma das questões, quando vai dar as diretrizes de como deve ser uma família, lá em Gênesis capítulo 2, na penúltima delas, Jesus Cristo, Deus chega para Adão e Eva e diz assim, deixará pai e mãe e serão os dois uma só carne. Só que sem Jesus Cristo a gente não entende isso. Nós passamos a viver as nossas vidas muito mais em função dos outros do que necessariamente voltados para nós. Assim aconteceu com essa festa. Eles não eram os protagonistas da festa. Eles não eram aqueles que eram falados. Não era importante eles estarem ali. E aí o que mostra muito claramente para nós é de que aquela festa, antes de Jesus Cristo entrar em ação, os noivos eram meros noivos. Assim muitas das vezes acontece nas nossas vidas. O segundo elemento para o casamento, para que exista uma festa de casamento, não só o noivo e a noiva, mas são os convidados. Tem que ter os convidados. Por mais que você vá casar no cartório, você tem que levar pelo menos 2 pessoas para servir de testemunha. Tem que ter um convidado. Não existe também casamento sem ter convidado. E aqui haviam os convidados. Só que esse casamento, provavelmente era um casamento que durou 7 dias, e eu acredito que mais ou menos 1.000 pessoas passaram por esse casamento. Eram 7 dias, nem todos ficaram ali 7 dias. Nem todos ficavam 7 dias. Mas, mais ou menos, pela quantidade de pessoas que viviam na Galileia, pela quantidade de pessoas que deveria ter no relacionamento do noivo e dos pais dos noivos e das noivas, havia mais ou menos 1.000 pessoas passaram durante esses 7 dias. Mas só uma pessoa se importou com o noivo e com a noiva. Foi Maria. E isso, meus amados, mostra para nós de que sem Jesus Cristo, milhares e milhares de pessoas passam durante o curso das nossas vidas. Eu tenho 41 anos. Provavelmente mais de 10.000 pessoas passaram na minha vida, desde a minha terna infância até os dias de hoje. E se Deus me der graça de dobrar a minha idade, mais e mais pessoas, ainda mais pela função que eu exerço, mais e mais pessoas vão passar pela minha vida.
Só que fica a grande pergunta, quantas delas se importam comigo? Quantas das pessoas que eu tenho convidado para as minhas festas de casamento, para os meus relacionamentos, para fazerem parte da minha vida, para fazerem parte da minha casa, para fazerem parte do meu ciclo, quantas delas realmente se importam comigo? Se você parar para prestar atenção, ninguém se importava se o vinho tivesse acabado ou não. Ninguém se importava com o noivo e a noiva. Ao contrário. Talvez muitos, se fosse nos dias de hoje, principalmente para nós de uma civilização ocidental, aquilo que seria a festa do ano se tornaria o fracasso do ano. E aqueles que foram convidados seriam os primeiros a criticar. Aqueles que foram convidados para a festa seriam os primeiros a apontar o dedo. Aqueles que foram convidados para estar na festa do ano seriam os primeiros a dizer que fracasso, que fiasco. E quantas vezes pessoas que vocês julgavam ser seus amigos, pessoas que muitas das vezes você convidou para dentro das suas casas, pessoa que você muitas das vezes convidou para fazer parte da sua vida, no dia em que você claudicou, no dia em que você não conseguiu estar de pé, foi a primeira pessoa a dizer, é um fraco, não presta para nada. Sem Jesus Cristo, meus amados irmãos, as pessoas que passam por nós, elas não estão nem aí para nós. Assim como aconteceu aqui. O terceiro elemento que existe para viver um casamento é o catalisador do casamento. E aí eu confesso a vocês que eu não sei como eles conseguiram aguentar 7 dias bebendo vinho. Eu não sei como eles conseguiram aguentar. E você percebe que a bebedeira era tão grande, que simplesmente no final davam um suco de uva para os outros e ninguém ligava mais. E o próprio mestre Sala diz, não, bota qualquer coisa aí, geralmente o povo bota qualquer coisa, porque já está todo mundo mais para lá do que para cá, e o povo serve qualquer coisa para os outros. Mas o que aconteceu aqui? É que aquilo que era o catalisador da festa, o vinho, que era o catalisador da festa, acabou. E ele acabou não foi por falta de dinheiro. Eles não tinham como ir na venda da esquina, não tinham como ir no açaí, não tinham como ir no Carrefour, não tinham como comprar. Não faltou-lhes dinheiro, não faltou-lhes planejamento, não faltou-lhes condições, mas o catalisador faltou. E a vergonha veio. Muitas das vezes, meus amados irmãos, aquilo que é o combustível das nossas relações e dos nossos casamentos, sem Jesus Cristo, ele simplesmente acaba. E uma das grandes razões pelas quais eu creio muito nisso, as nossas relações elas se deterioram, é justamente porque os combustíveis e os catalisadores das nossas relações, quer sejam maritais, quer sejam de namoro, quer sejam de finanças, ou quer sejam relações profissionais, ou até só colegais mesmo, elas acabam justamente porque os catalisadores acabam. É aquilo que Jesus muitas das vezes diz para nós no Sermão do Monte, quando ele chega e diz assim, não ajunteis para vós tesouros na terra, que a traça destrói, que o ladrão leva, que a ferrugem corrói. Não adianta. E uma das grandes questões, meus amados, é que nós labutamos todos os dias para alcançar esses catalisadores. Quer seja um diploma, quer seja um bom emprego, quer seja uma boa viagem, quer seja dinheiro, quer seja casa, quer seja um cônjuge, quer seja filhos. E a gente vai lutando, e quando a gente chega ao alcançar, a gente percebe que aquilo não nos satisfaz mais. E depois a gente passa a lutar por outra coisa, que quando a gente alcança, aquilo não nos satisfaz mais. A gente passa a galgar por outra coisa, que quando a gente alcança, aquilo não nos satisfaz mais. Porque sem Jesus Cristo, meus amados irmãos, o normal é quanto mais tempo passa, pior vai ficando o vinho. Mas olha o que acontece quando Jesus Cristo entra em ação. Olha o que acontece quando a mãe dele chega para ele e diz, meu filho, eu sei quem tu és, e é necessário que tu entre em ação, senão, acreditando ser os parentes, senão nossos parentes vão passar vergonha.
E eu não vou entrar no mérito aqui se Jesus Cristo desrespeita ela ou não, se o tem como mãe ou o tem como não, porque não é esse o nosso foco aqui. Isso aí é uma outra conversa que a gente pode ter em um outro momento. Quando Jesus Cristo entra em ação, o noivo aparece. Quando Jesus Cristo entra em ação, aquele que era desconhecido, aquele que não era falado, simplesmente aparece e aparece com um dos maiores destaques que tem naquela festa. Olha o que o mestre Sala fala para o noivo, no verso de número 9. Tendo o mestre Sala, no verso número 10, e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Vejam bem, o noivo agora merece destaque, porque ele é diferente dos outros. O noivo merece destaque porque ele não faz igual aos outros. Ele é diferente dos outros. Enquanto os outros ludibriam os seus convidados, esse noivo agora é diferente, porque Jesus Cristo entrou naquele relacionamento. Ele guardou o melhor para o final, porque para nós, quando caminhamos com Jesus Cristo, quanto mais tempo passa, melhor fica. Dos grandes segredos, meus amados irmãos, e as pessoas não conseguem muitas vezes entender isso, dos relacionamentos duradouros, é justamente quando Jesus Cristo entra nos nossos relacionamentos. As pessoas muitas das vezes não conseguem entender isso. Quando os nossos relacionamentos são firmados com Jesus Cristo, nós somos diferentes dos outros. E isso eu digo não só maritais, não só colegais, não só em relacionamentos de igreja, mas até mesmo em relacionamentos profissionais. Quando você se relaciona com alguém por conta de Cristo, você simplesmente passa a ter algo duradouro e ser diferente dos outros. Ao invés de você amar a sua esposa e expor esse amor da sua esposa para que os outros olhem você no Instagram, simplesmente você ama a sua esposa porque ela é sua esposa. Ao amar e respeitar os seus pais e aos pais educarem os seus filhos, você não faz isso para que as pessoas olhem e reconheçam isso em você. Você simplesmente faz isso porque Jesus Cristo diz para você fazer isso. A grande questão nos dias de hoje, daqueles que se relacionam sem Jesus e dos que se relacionam com Jesus, é justamente porque quando Jesus entra nas nossas vidas e entra no meio dos nossos relacionamentos, nós damos muito mais valor porque ele faz com que, quanto mais tempo passa, melhor fica. E aí a gente passa a ser diferente dos outros. O segundo elemento que existe são os convidados. Vejam que se Jesus Cristo não tivesse entrado em ação, aquele casamento teria um desfecho horrível. Mas quando convidamos Jesus Cristo para os nossos relacionamentos, para as nossas casas, ele se importa conosco. Ele sabe do que nós devemos, do que precisamos. Ele mesmo diz para nós que, ora, se um pai jamais um filho pedir-lhe comida, vai lhe dar, por exemplo, cobra ou escorpião, não vai fazer isso. E ainda mais o vosso Pai Celeste, que sabe o que necessitamos antes mesmo que a gente o peça. Jesus Cristo, meus amados, precisa ser o convidado para as nossas casas. Porque nós não sabemos do que precisamos. É Ele quem sabe do que precisamos. Nós não sabemos em quem confiar, mas é Ele que nos dá a capacidade de confiar nos outros. Quando Jesus Cristo entra nos nossos relacionamentos, nós fazemos a ordem pela qual Deus nos criou. Deus nos criou para quê? Para amá-lo, para nos amar, para depois amar os outros. Não é isso que Ele diz para nós? Amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. E para que você ame o outro, você tem que amar o outro como você se ama. Sem Jesus Cristo, o que a gente faz? A gente não ama a Deus, a gente não se ama, a gente ama o outro e a gente morre e adoece, porque a gente não tem como amar o outro sem a gente se amar. A ideia, meus amados, é de que nós precisamos, a todo custo, colocar Jesus Cristo nos nossos relacionamentos, porque Ele é o único que se importa com nós. Ele é o único que se importa com a gente. Ele é o único que sabe do que necessitamos. E o terceiro e último elemento no meio dos nossos casamentos são os catalisadores. Querer planejar uma viagem é errado? Claro que não, é necessário. Querer planejar ter um bom emprego é errado? Claro que não,
É necessário. Querer planejar ter filhos é errado? Claro que não, é necessário. Querer planejar ter uma boa casa, um bom carro, um bom quarto, uma boa televisão é errado? Claro que não. Tudo isso é necessário. Assim como o vinho era necessário. Agora, qual é a grande diferença? É que quando você faz isso com Jesus Cristo, o sabor da conquista é muito melhor. Quando você faz isso com Jesus Cristo, quando você entende que tudo que você conquistou não foi só pelo suor do seu rosto, mas quem você é, das habilidades que você tem, dos cursos que você faz, da capacidade que você tem, nada mais é fruto da imagem e semelhança de Deus que foi derramado sobre você no dia da sua concepção. Quando você entende isso, você passa a ser muito mais grato a Deus e dar muito mais valor às coisas. Porque você vai entender que tudo que você conquistou é graça de Deus. Você passa a entender que tudo que você galgou, planejou e conquistou, e lhe foi dada a vitória, foi por graça de Deus. Não foi só pelo suor do seu rosto. A viagem, entendendo que foi Deus quem lhe deu essa viagem, ela é muito mais proveitosa do que uma viagem que você passou a vida inteira planejando para durar. Ou o casamento, a festa que você passou a vida inteira planejando e vai durar só 4 horas. A ideia, meus amados, que Jesus mostra para nós no texto é de que catalisadores que são dados por Jesus Cristo, eles são muito melhores do que aqueles que conquistamos pelas nossas próprias forças. E você percebe que o problema aqui não era dinheiro. Você percebe que o problema aqui não era planejamento. Que o problema aqui não era algo que poderia ser alcançado. O problema é que as coisas fogem do nosso controle. Mas com Jesus Cristo, não. Elas não fogem do nosso controle. Caminhando para o final, meus amados irmãos, há algo que inquieta meu coração nesse texto. E já falando dele, estudando ele por vários e vários anos, eu ainda não tenho a resposta sobre a inquietude no meu coração. É por que Jesus vai embora? Por que Jesus vai embora? Que, na verdade, isso acaba me levando a outra inquietude, que é a maior de todas elas. É por que ele não aparece como protagonista da festa? Já pararam para pensar isso? Jesus vai, salva o casamento, muda o noivo, então agora é galgado a categoria de diferente de todos os outros, melhor do que todos os outros. O catalisador é melhor do que todos os outros. Os convidados são melhores do que todos os outros. Mas Jesus simplesmente vai embora. Ele não traz os holofotes para si. Ele não traz as luzes da ribalda para si. E, meus amados, a resposta que eu tenho para isso é de que Jesus Cristo faz isso conosco, não porque merecemos, mas simplesmente por graça nas nossas vidas. Ele não faz isso para simplesmente ir para o Instagram, vamos pensar assim. Ele não faz isso porque é instagramável. Ele faz isso porque, graciosamente, Ele faz isso para nós. Não por merecermos, ou porque temos algo a dar a Ele que Ele venha necessitar, mas simplesmente por graça. Ele vai, Ele salva a festa, Ele muda a perspectiva toda da festa, mas Ele pega sua mãe, seus irmãos, seus discípulos e vai embora. Ele não traz para si os holofotes, porque Ele faz isso conosco graciosamente. Ele faz isso conosco não só sem querer nada em troca, que é de graça, mas Ele faz isso com o amor que Ele tem por nós. Concluindo, eu quero fazer 2 perguntas para você. 2 perguntas bem simples. A primeira delas é, dessas 3 coisas na sua vida, ou seja, de você e a pessoa com quem você se relaciona, serem os artistas principais da vida de vocês, os catalisadores de vocês e os convidados de vocês, vocês já conseguiram colocar Jesus Cristo dentro de tudo isso? Vocês já conseguiram? Vocês já conseguiram entender que
vocês são hoje, o que vocês são hoje, o grupo seleto de pessoas que vocês fazem parte hoje, é fruto da graça de Deus na vida de vocês. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem perceber isso? De colocar Jesus Cristo no seu casamento, de convidar Jesus Cristo para ser o seu convidado principal, de viver os catalisadores que Ele coloca na sua vida. Você consegue pelo menos um desses, ou dois, ou os três. A segunda pergunta que eu quero fazer para você é que talvez você nunca nem tinha pensado nisso. Você veio aqui, você já foi em uma outra igreja, você já até ouviu algum outro pastor falando, mas você simplesmente não tinha nem parado para pensar nisso. Eu quero te mostrar que o próprio Jesus Cristo se cercou de amigos. Que o próprio Jesus Cristo se cercou daqueles que se importavam com Ele, mesmo da forma errada. Quando você olha, por exemplo, para Jesus Cristo se despedindo dos seus discípulos, lá em João, ele vai dizer que ele não os chama mais de servos, mas ele os chama de amigos. Porque o Senhor não diz para onde vai, e ele agora está dizendo para os amigos para onde vai. O Senhor Jesus, ao ser ressuscitado em glória, ele não sobe ao céu direto, ele volta para os seus discípulos, ele aparece aos seus discípulos por causa da amizade que ele tinha para com eles. A ideia, meus amados irmãos, é de que tudo que Jesus fez na vida daquele casal, na festa daquele casal, ele fez na vida dele. E aí eu quero te convidar, se você ainda não consegue catalisar, viver um relacionamento com Jesus Cristo, viver o seu relacionamento com Jesus Cristo, entender que as coisas que você conquista é graça de Deus. Eu quero te convidar a que você mude a perspectiva de vida, mude a sua perspectiva de vida. E que você passe a lutar com muito mais força, vinda de Deus, pelos seus objetivos, por aquilo que Deus coloca na sua vida, porque simplesmente é Ele quem está lhe dando. Que você confie e que os seus relacionamentos sejam muito mais duradouros, sólidos e duradouros, quer seja no casamento, quer seja profissional, porque simplesmente é Jesus quem está junto de você. E que você encha da sua vida pessoas que se importam com você, pessoas da sua fé, pessoas que creem em Jesus Cristo, que se importam com você, e não pessoas instagramáveis, relacionamentos instagramáveis, mas relacionamentos com Cristo. Eu garanto muito a você que o bom vinho, quanto mais tempo passa, melhor ele vai ficando. Que Deus possa aplicar isso na vida de vocês. Que Deus possa mostrar isso na vida de vocês. E vocês vão perceber que não é por força, não é por propósito, mas é simplesmente prazeroso relacionarmos uns com os outros, desde que Jesus Cristo seja o mediador. Que Deus nos abençoe e nos guarde.